Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Mauro Brito. Eu sou psicólogo do esporte. E eu vou apresentar a aula hoje, abordagem psicológica para a suspensão do abuso de esteroides anabolizantes. Tá? Eu quero começar pela definição, falar um pouquinho sobre esteroides anabolizantes, e depois eu trouxe uma dinâmica bastante importante para a gente trabalhar um pouquinho sobre a importância da nossa equipe nesse tratamento, né? Então, os esteroides são substâncias sintéticas derivadas da testosterona utilizada para aumentar a massa muscular e a força física. Eles são administrados por via oral, injetáveis, transdérmica, e eles são considerados doping no esporte. Isso é um detalhe muito importante. E quais são os efeitos colaterais, né? Então, a gente entende que os estudos dizem, e isso eu pude constatar no meu mestrado, quando o indivíduo ele está novo e ele está com um físico bonito, um shape bonito, ele não vai procurar, né, ele não vai procurar recursos para tratar, ou então para ser acompanhado. Então, nós vamos esperar esses efeitos colaterais. Então, quais são eles? Né? Que vão levar a diversos problemas de saúde. Doenças cardiovasculares, problemas hepáticos, alterações hormonais, problemas psicológicos, dependência química, né? E vai impactar o indivíduo também na sua vida profissional, social, de várias maneiras. Como é que a gente vai compreender esse uso, né? Então, nós precisamos saber por que o indivíduo, mesmo sabendo que ele pode morrer com 40 anos, mesmo sabendo que ele pode ter disfunção erétil, pode ter ginecomastia, uma série de coisas, por que ele continua usando? Né? Quais são as razões, mesmo sabendo de tudo isso? Então, para a gente compreender isso, a gente vai ver, olha, a pressão social, né, os padrões de beleza, a gente vê como que a mídia incute isso na cabeça das pessoas, que você tem que ser bom, você tem que ser melhor, você tem que ser bonito. Né? A competitividade, o perfeccionismo, eu sempre digo que é importante todo mundo um dia ir num campeonato de fisiculturismo, para que vocês possam entender um pouco mais sobre isso. Como que as pessoas elas competem, por quê? Mesmo ali no backstage, as pessoas, os homens, eles se olham, as mulheres, e ela tem que ser melhor que a outra. Então, ele já entra ali dentro intimidando o outro. Então, tem essa competitividade, né? Então, o corpo bonito, o corpo perfeito é o corpo que vai ganhar. A baixa autoestima, você não sabe o que levou o indivíduo a essa razão, por que ele faz aquilo, né? Tem a influência dos amigos, das celebridades, dependendo do grupo que o indivíduo ele está inserido, ele vai ser influenciado. Tem a dismorfia corporal, que a gente já viu isso, né? O indivíduo, ele se olha, ele é forte, mas ele se vê fraco, né? Chamado como anorexia reversa. Tem as emoções negativas. Eu, consultando um paciente, ele falava para mim, doutor, eu sempre volto no meu passado. Às vezes eu estou andando e eu volto sempre no meu passado. O meu passado é sempre triste. Ele sempre aconteceram vários problemas, então parece que eu estou sempre deprimido com isso. E tem os traumas e experiências marcantes. A gente costuma dizer, a literatura ela fala sobre os nossos traumas, os nossos problemas emocionais, né? Sobre a traição, sobre a emoção, sobre aquelas questões que a gente tem de abandono,
né, de humilhação, tudo isso o histórico de vida de cada um, ele traz dessas questões emocionais. Agora, nós vamos ter critérios de avaliação, né, para que a gente possa identificar cada um desses indivíduos. Aqui entra o papel da equipe transdisciplinar, que é fantástica, que vai nos dar um contexto nisso. Por quê? Nós vamos ter a anamnese. A anamnese traz a história de vida pregressa do paciente, onde a gente vai levantar vários históricos, inclusive em questões de genética, de costume de vida, para a gente entender um pouco de como esse paciente está inserido. Então, tem os instrumentos de avaliação, né? Tem vários instrumentos que você vai poder avaliar, você vai poder entender quais são as questões psicológicas daquele paciente. Você vai identificar a comorbidade, então ele já passou ali pela equipe e pelos exames, então quais são as comorbidades que ele tem, né? E essa análise do contexto social. Quem é esse rapaz? Né? Quem é essa moça? Ele está inserido em que contexto? Quais são as questões que afetam a personalidade? Quais são os fatores formativos que vai influenciar na personalidade desse indivíduo? É muito importante a gente saber disso, né? A genética, o geossocial, as influências do tempo, a questão da religião, é muito importante também a gente ter conhecimento. Agora, quais são as estratégias também de intervenção? Então, tudo bem, eu identifiquei tudo aquilo e eu preciso saber como eu vou poder ajudar esse paciente, poder interferir. Porque se eu não sei, como é que eu vou... se eu não tenho esse contexto completo, ou então um pouco desse contexto, como é que eu vou interferir? Como é que eu vou receitar algo para ele? Aí a gente traz aqui, eu já falei uma vez sobre a entrevista motivacional, né, que são perguntas abertas, que vai fortalecer e vai motivar o paciente a poder falar de si mesmo, a trazer questões intrínsecas. A gente também tem a TCC, que é a ajuda, a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda o paciente a modificar os pensamentos, as crenças, né, a disfunção sobre si mesmo, sobre o seu corpo. A característica dessas duas, entrevista motivacional e o TCC, é que elas são terapias breves, para que o paciente possa entrar em contato consigo mesmo e trazer essas mudanças para esse período. Então, tem começo, meio e fim. Tem os grupos, né, terapia em grupos, que ela vai oferecer para o paciente esse acolhimento, e além de partilhar essas experiências, cada um, o paciente no grupo, ele muitas vezes ele vai ser confrontado, e no grupo é importante que ele tenha esse confronto, mas muitas vezes não é o condutor do grupo. O próprio meio, né, vão trazendo questões parecidas com aquilo que o paciente está vivendo. Então, isso é bom. Por quê? Porque ele começa a entender que o outro conseguiu, ele tem essa capacidade de conseguir também essa mudança. E tem a família, né, que é um dos grandes elementos que vai auxiliar na adesão ao tratamento. Então, a intervenção familiar, né, ela envolve muito, ela trabalha muito com esse processo terapêutico e ela vai oferecer também informações, orientações e para lidar com essa situação. Então, a família é que conhece os pormenores, ela pode trazer muitos elementos que vai nos ajudar. Além de, se a família adere a esse tratamento, a gente tem muito mais chances que ele possa dar certo. Agora, eu estou trazendo aqui, eu enumerei algumas estratégias de motivação para o uso, para a suspensão do uso, e eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre elas, né? Então, estabelecer uma comunicação empática e respeitosa. O que é isso, em resumo, né? Nós precisamos entender que o paciente, quando ele vem até nós, ele está muito envergonhado. E ele vai jogar a culpa em muitas outras coisas antes de entender que são questões internas, que são questões que ele precisa trabalhar. Então, ele precisa de um ambiente
né, respeitoso, que a gente possa olhar para ele, entender. Isso ele precisa sentir de nós como equipe transdisciplinar. Criar ambiente de confiança que proporcione acolhimento. Quando a gente chega num lugar, a gente quer se adaptar, a gente fica olhando para os lugares, a gente fica querendo pegar ganchos para a gente ancorar naquilo. Então, ele precisa ver em nós, né, na cara de cada um, essa ajuda mútua. Nós estamos com ele, vamos pegar no braço dele e caminhar junto. Evitar julgamentos e estigma. Depois, no final, eu quero fazer uma dinâmica e isso vai aparecer muito sobre isso. Evitar julgamentos e estigmas, ou seja, é aquilo que ele tem, é o material que o paciente tem, que ele traz para nós. Então, nós não vamos poder, no primeiro momento, confrontar. A gente vai aceitar, a gente vai receber e vai acolher. Oferecer informações claras e acessíveis ao usuário. A maioria dessas pessoas, como a gente mesmo vê o Clark falando, quando ele fala do canto da sereia, né, eles são iludidos, eles são enganados. Por quê? Porque eles não sabem de muitos dessas informações, principalmente dos efeitos colaterais, quando aparecem, né? Então, quanto mais o paciente for informado, cada um na sua expertise, cada profissional puder falar da sua parte, da parte nutricional, da parte física, ele vai se inteirando e ele vai tendo informações, ele vai sabendo disso, aquilo ali vai sendo depositado na cabeça dele, que vai ao processo de mudança, né? Então, ele precisa ter essas informações, ele precisa... Por quê? Porque ele vem de uma ignorância, às vezes, muitas vezes, de uma ignorância, e se depara com esses problemas, com essa série de problemas. Dar atenção aos benefícios da suspensão, né? Então, lá fora, ele está sendo bombardeado de tudo que faz bem, né? De tudo que leva ele a ganhar o mundo. Então, quando nós precisamos falar para ele também quais são os benefícios dele suspender isso. Então, se não é da primeira vez que ele vai entender, não é a gente costuma dizer, né? A repetição, ela tem um valor enorme, né? Por quê? Porque ele vai precisar ouvir isso repetidas vezes. A gente vai precisar falar isso, porque de uma só vez, aliás, ele não vai entrar na cabeça dele. Estimular os engajamentos a grupo de apoio. Então, assim, que grupo que ele está? Quais são as influências que ele tem? Então, é importante até a gente falar para o paciente que ele precisa mudar de grupo. Então, hoje a gente tem campeonatos naturais, então eu sempre indico para os pacientes, olha, vai ver esse campeonato, e quando ele chega lá, ele se sente melhor. Por quê? Porque o nível de competição não é como dos hormonizados. Frisar a melhora da saúde física e mental e a recuperação da autoestima e a qualidade de vida. O paciente precisa ser estimulado, ele precisa ver que ele está nesse processo de mudança. Por quê? Porque é um processo bastante lento. Nós temos hoje, por intermédio do Clayton, nós temos o Bruno conosco, mas foi incrível. Eu fiquei com ele, acho que uns 2, 3 meses, e até o segundo mês, você precisava estar trabalhando, falando com ele, né? Porque mesmo ele passando por toda aquela situação, ele até permite que eu diga isso, eu já falei outras vezes, ele ainda achava que aquilo fosse a vacina, alguma outra coisa. Aí, depois, naquele grupo, no nosso grupo de acolhimento, ele vai entendendo e hoje está despontando aí, vendo o que está acontecendo com ele. Oferecer apoio profissional e acompanhamento da equipe transdisciplinar, né? Toda a equipe, cada um com a sua informação, cada um com o seu colorido, vai transmitir para o paciente o melhor de si e todas as informações que ele precisa. Para quê? Para mudar o comportamento. Né? De posse de tudo aquilo, não somos nós que vamos mudar por ele, mas ele, de posse de todas essas informações, ele tem a possibilidade de fazer uma boa escolha.
Tá, nós trabalhamos tudo isso com ele. Vai dar certo? É isso mesmo? Ele entendeu tudo? Não. Nós temos que ter prevenções, né? Nós temos que estar atentos para que o paciente possa ter as recaídas, né? Nós vamos contar com isso. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos identificar os gatilhos, né, naquele que eu disse, no abandono, na rejeição, né? O que leva o paciente, o que leva ele, né, a voltar, mesmo sabendo de tudo que aconteceu, de tudo que ele pode passar, né? Os gatilhos deles estão ligados à razão do uso, como nós vimos lá atrás. O que leva o paciente a usar isso? Esses gatilhos é que vão voltar. Desenvolvimento de estratégia e prevenção. A gente precisa saber como que nós vamos lidar com isso se ele tiver outras recaídas. Fortalecimento do apoio social, levar esse paciente a entender, a ver quais são os lugares onde ele está, a ver o que está acontecendo com ele. Nisso, eu trabalho muito com o paciente quando eu levo para o consultório. Às vezes, a gente vai até um pouco mais além disso, né, de poder visitar os lugares onde ele treina, quais são os lugares, o tipo de pessoa com que ele está convivendo. E, por último, e não menos importante, o acompanhamento psicológico. O paciente precisa estar em constante acompanhamento para que ele possa vencer essas dificuldades. Nós, diante de tudo isso, a gente vai atender esses pacientes e na psicologia, o que acontece conosco? Tem um momento que todas as pessoas que suportam a psicologia, né, que não desistem, elas vão ter um confronto no momento. Por quê? Porque nós vamos lidar com pessoas e, muitas vezes, essas pessoas elas têm questões parecidas com as nossas. Agora, qual que é a importância do bem-estar da equipe de saúde em poder lidar com essas pessoas? Como é que a gente vai fazer? Nós precisamos abraçar essas pessoas, né? Agora, para a gente abraçar essas pessoas, nós precisamos estar sendo tratados também, porque muitas vezes elas têm questões que são parecidas com a nossa. Então, a gente olha para aquelas pessoas, elas nos lembram outras pessoas. E se a gente não tiver as nossas questões resolvidas, a gente não vai dar uma boa assessoria, um bom atendimento para que essas pessoas possam trabalhar suas questões. Então, eu trouxe aqui uma dinâmica que eu queria fazer com vocês, né? Na sala de aula está eu, o Marcos, quem está aí? Os residentes estão aí também. Está aqui o Lucas, Letícia, Igor, Esther, Ana Júlia, tem bastante gente aqui. Será que daria para a gente abrir agora as câmeras para a gente conversar um pouquinho sobre isso, rapidamente? É uma dinâmica rápida que eu quero fazer. Só que todo mundo precisava da participação de todos agora, todo mundo falando um pouquinho, bem rápido. Oi, Mauro. Oi. Vocês estão vendo essa foto, pessoal? Estou. Tá. Quem que mais está vendo? Dá um alô aí. Os residentes estão aí, por favor. Estamos vendo, estamos vendo. É bem rápido. Eu precisava que os residentes pudessem colaborar aqui um pouquinho. Quando vocês olham para essa foto, o que vocês estão vendo aí? Olha, Mauro. É uma menina. Sim. Tá com uma cara de sofrimento. Certo. Tem A sombra de um adulto. A sombra de um adulto, boa. Isso.
As perninhas bem finas, mas eu não sei, parece mais uma montagenzinha. Não sei. As perninhas finas. O que você está vendo, Fernanda? Um sapato grande para a perninha dela, né? Porque eu imagino seja o pé dela. Isso. O que mais? A grama. Legal. Então, olha só. Agora eu quero perguntar para você, aonde essa foto te leva? Quando você olha para ela, qual que é o sentimento que ela traz para você? Assim, pensando no rosto da menina, me deu um pouco de aflição, porque não parece ser um rosto feliz, e não sei se é uma montagem ou não, mas também a estranheza em relação à parte de cima do corpo e à parte de baixo do corpo. Legal. Luciana, o que você está vendo? Qual que é o sentimento que ela traz para você? Me traz um pouco de sofrimento também, porque ela tá com uma cara bem sofrida. Eu não sei se ela tá sofrida porque ela tá contrariada de estar ali, ou se tá muito calor, ou se tá. Ou não sei o que tá acontecendo, mas ela tá sofrida e ela tá com cara de desconfortável também. Talvez seja o sapato que tá desconfortável, não sei, porque é um sapato grande mesmo, como a Fer falou. Mas é essa também, essa sensação de também não conexão da parte de cima do corpo com a parte de baixo. Então, não sei se, enfim. Um desconforto vem do meu sofrimento ou do sofrimento dela, não sei. Isso, olha que legal. Aí você me deu toda. Aí você terminou para mim a dinâmica, você já me adiantou tudo. Tem um conceito que se chama pareidolia, que é uma forma de interpretação usada pelo nosso cérebro que nos ajuda a dar sentido ao mundo ao nosso redor. Então, é um fenômeno que ocorre por quê? Porque o nosso cérebro tem uma tendência natural de buscar e reconhecer as familiaridades, né, os padrões visuais, assim, que está presente, né? Realmente presente. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para essa figura, eu pediria que vocês agora, se vocês pudessem, então, em outro momento, você abrisse a figura. Aí você vai entender que tem um pacote de bolacha, de pipoca nas pernas dessa menina. Que leva Amplia a imagem, gente... pessoal. Tem que ampliar a imagem. Na hora que você amplia a imagem. Eu não falei nada porque Verdade. eu já sabia ele deve ser muito legal. Você entende? Mesmo as pessoas que não participaram, elas foram levadas a um sentimento. Entende por quê? Porque o nosso cérebro ele foi procurar nas nossas imagens, né, algo que pudesse se assemelhar àquilo. E muitas vezes esses momentos não são bons. Então você projeta isso. É quando eu digo muitas vezes que a gente está atendendo as pessoas, você não pode ficar com dó da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ela te remeteu a alguma situação e isso ela mexe com você emocionalmente. Por isso que é importante nós, como equipe, nós estarmos bem emocionalmente para tratarmos das pessoas, senão é uma linha muito tênue. Facilmente nós vamos interferir naquilo que nós vamos falar. Que às vezes às vezes, por exemplo, nós temos pacientes, às vezes, com 15 anos, e nós precisamos confrontá-lo, mas de uma forma sadia, com que ele possa entender que ele já tem intrinsecamente a obesidade, a doença incurável. Então, nós temos que ajudá-lo nesse sentido. Então, essa força extrínseca tem que ser, né, tem que igualar essa dificuldade que ele tem. Agora, se a gente tem dó, né, a gente se acha superior ao paciente, nós não vamos conseguir poder ajudá-lo de uma forma efetiva. Por isso que eu trouxe esse exemplo, né, que vai ficar bastante gravado. Tem muitas outras imagens, né? Eu até fiz isso com o Marcos, né? E até que, tá bem que ele ficou quieto aí. Então é isso, eu queria agradecer e terminar a minha aula, né, com essa imagem aí, a importância, o quanto é importante nós, como equipe transdisciplinar, estarmos sendo cuidados emocionalmente para cuidar de outras pessoas. Muito obrigado. Muito bom.
A Adriana quer falar. Boa tarde, parabéns, Mauro. É sempre uma sacudida, né, suas aulas. Eu entendo que isso de se preparar emocionalmente faz parte de um processo, e esse é o trabalho do psicólogo, mas o que você dá de dicas para a gente não cair nessa figura bonitinha aí da menina morrendo de dor, sei lá o quê, me remeteu mesmo a dó, logo de início. E aí, como é que a gente olha isso e não vê o que de imediato o nosso cérebro vê? Não sei se tem alguma dica para a gente ir começando a mudar esse paradigma aí de pensamento. Bom, primeiro é você estar bem emocionalmente, então faça a terapia. Segundo, você viu que depois eu falei assim, ó, amplie a foto. Isso é o papel da equipe transdisciplinar, porque você já viu quando nós estamos trabalhando, nós estamos conversando, você tem um detalhe do paciente, a Juliana tem outra, o Marco tem outra. Isso nós vamos abrindo um pouco mais para conhecer o paciente, porque essa é a ideia, né? Quanto mais você conhece do paciente, você tem essa possibilidade de intervir melhor. Respondi? Respondeu. Obrigada. Deixa eu fazer uma contribuição aí, Mauro. Oi. Quando o Mauro me apresentou essa imagem aí, lógico, a gente demandou mais tempo, né? A gente estava no bate-papo, né, legal. E eu lembro que eu fui longe, né, cara? Eu me remeti lá na infância, quando eu olhei para essa criança aí, eu vi a cara dela com essa roupa, eu lembrei de eu na infância que eu não gostava de ser vestido para ir para a missa. Né? Lembra? Eu não gostava, meus pais me vestiam com uma roupa que era muito ruim e tal, e é desconfortável. E olha onde me remeteu, né? Você lembra que a gente conversou? Sim, olha para você ver. E isso vai projeta, né? Isso vai interferir você no que você vai, né, falar para o paciente, né? Se você não tratar disso. É isso mesmo. Gente, Maurão, eu queria ver uma observação aqui, cara, uma pergunta, até pegando um gancho que a Adriana falou, que é assim, óbvio que a gente fala de uso, abuso de anabolizantes e tal, a gente está pegando muito o ramo do esporte, né, da performance, pessoas que vão fazer competição, etc, etc. E tem um ponto, até que o Bruno Gualano fala muito, sobre as pessoas que fazem uso de anabolizantes por questões laborais, questão do trabalho mesmo. Por exemplo, a gente exige, alguns trabalhos exigem um corpo bonito, um corpo de shape, um corpo grande, né? Por exemplo, garota de programa, modelo, segurança de balada, policial, né? Então, eu estou falando aqui algumas áreas que não tem nada a ver com performance esportiva, competitiva, né? Mas é o ganha-pão deles. Imagina um segurança de balada que não é grande, né? De porta de balada. Esse cara ele vai perder mercado de trabalho por conta disso, né? Isso vai impactar diretamente, né? E aí eu vou dividir a pergunta em dois pontos, né? Primeiro, como lidar com essa pessoa se essa pessoa ela sabe dos efeitos colaterais do anabolizante? Bom, tipo, ela está usando porque ela precisa daquilo para o trabalho dela, né? E a outra pergunta é como convencer a pessoa a parar disso? Marco, você não vai no mestrado, na nossa pesquisa de mestrado, assim, a conclusão foi que o indivíduo, quando ele está jovem, ele está com um shape bonito, ele não vai procurar ajuda. Ele vai procurar ajuda, você não vai convencê-lo, ele vai procurar ajuda quando ele tiver os efeitos colaterais. Agora, aí é a melhor forma, porque quando no ponto de dor é a melhor forma de poder ajudá-lo. Quem que você conhece, né, que se não teve um samadhi, às vezes, esse pessoal, às vezes acontece muito com os evangélicos, conheci Jesus, aí parei com tudo. Mas quem que você conhece, alguma história de alguém que está no auge e deixa tudo? Você entende? Agora, tem algumas estratégias, por exemplo, esse campeonato,
natural. Você vê muitas pessoas, né, que você pode mostrar para o cara, falar, olha, de repente você pode construir esse corpo naturalmente. Mas você tem que mostrar um exemplo, entende? O importante é ter exemplos para que a pessoa possa, para você ir colocando essas informações na cabeça da pessoa. Mas dificilmente, o Clayton até trouxe um estudo de pessoas com mais de 40 anos que eles eram abertos a poder a compreender um pouco mais sobre a doença, sabe? A mudar o comportamento, mas já tinha passado de um período, né? Mas não quando é jovem, quando o indivíduo está na flor da idade. Agora, é você esperar o ponto de dor, né? Você vê o Bruno, você vê ele falando, né? Ele veio porque aconteceu isso, mas você lembra o corpo que ele tinha? Quem que não quer ter aquele corpo? Né? Ele não é o corpo dele não está tão mal assim, mas aquele corpo que ele estava era maravilhoso. E é curioso, porque o programa Bom Botou Fora, ele trabalha muito essa questão do não julgamento, né? Sim. Acolher sem julgar, né? Porque o que a gente está vendo hoje em dia... Lembra que assim, a evolução do processo de contra o uso de anabolizantes era muito assim, isso não funciona, isso vai dar errado. Né? Era muito... Lá no começo, né? Mas assim, como é que você fala para um atleta que está usando, que está com aquele shape, com tamanho... É óbvio que funciona, é óbvio que ele vai ter, né, os resultados do anabolizante. O problema é que as consequências é que são a roleta russa, né? E aí é legal você falar isso aí. Lembra daquele estudo lá da Sport Illustrator, né, que eu também usei? É uma pesquisa fala feita... um pouco, fala aí, legal. Então, tem uma pesquisa da Sport Illustrator que, assim, no ano de uma entrevista, né, um estudo, foram entrevistados 192 atletas de diferentes modalidades, não só do fisiculturismo. E aí tinha duas perguntas. Você vai tomar uma substância que vai melhorar o teu desempenho, você vai ganhar todas as competições e você tomaria, né? A pergunta é, você tomaria? Então, de 192 atletas, 92% dos atletas disseram que tomaria, mesmo sendo uma substância proibida. Aí tem uma outra pergunta. Você vai tomar essa substância, que é mesmo, né, os efeitos colaterais, depois de 5 anos, você vai morrer por conta desses efeitos colaterais. Mais da metade dos atletas disseram que tomaria, mesmo morrendo depois de 5 anos. Então, qual que é a conclusão, né? O indivíduo ele é movido por um objetivo maior, que só se der errado ele pode se demover disso, pode pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes muitos desses atletas, eles falam, olha, eu prefiro ir com caixão pesado do que frango. Prefiro morrer com caixão pesado do que frango. Ô, Mauro, eu trabalho com adolescente, e essa um ponto também que você fala para um moleque de 15 anos da periferia, mas você vai ter efeito colateral daqui 5, 10 anos, ele nem vislumbra isso. Às vezes ele acha que ele nem vai viver até lá, porque ele faz parte de uma facção do crime, ou seja... Exatamente. Então, assim, é uma coisa tão irreal, tão fora da realidade para ele pensar no futuro, ou pensar que ele vai viver com a qualidade de vida dele, que é aí que pega no psicológico da gente que está falando mesmo, né? Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço terapia, acho que a maioria aí da nossa equipe faz, mas é importante, eu vejo sempre que você dá uns chacoalhões na gente em reunião, em discussão de caso, a importância de um psicólogo dentro da equipe mesmo, do time, porque por mais que a gente tenha vivência, por mais que a gente tenha boa vontade, que a gente tenha conhecimento científico e tal, a gente acaba caindo
num discurso que às vezes não é compatível com aquela realidade. Sim. Sabe uma coisa muito, assim, que está sendo de grande valia para nós, são esses campeonatos naturais, porque tem muita gente, assim, com shape maravilhoso, e isso está sendo uma vitrine muito interessante, está chamando a atenção até dos hormonizados, entendeu? De ver que tem pessoas que, com esforço, sabe, com muita disciplina, pode atingir um corpo bonito. Então, isso, para nós, profissionais dessa área, aí, é muito importante a gente poder levar os pacientes para ver, né? Para ver um outro mundo que eles não conhecem. Porque aquele mundo lá dos hormonizados, eles ficam muito oprimidos, porque você tem que tomar muito, você tem que ser o maior. O maior é que é o melhor, né? Então, o grandão é que se sobressai, que é mais visto. Então, sobra para muito pouca gente. E no natural, não. Tem várias categorias, sabe? Tem muita gente parecida. É muito interessante. Eu já fui nos dois, por isso que eu estou te falando. Uma hora que você puder, vai e tem essa experiência. É isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Beleza. Marco, com você. Bom, então encerramos aqui, né? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então é isso, Maurão. Obrigado pela participação de todos aí. Maurão, parabéns mais uma vez pela palestra, como sempre, brilhante. Obrigado. É isso, pessoal. Aquele abraço.